Vou fazer neste vídeo breves comentários sobre o livro O Dever do Advogado, para a matéria de Laboratório de Prática Jurídica 3, ministrada pelo professor Júlio Boasorte. O livro O Dever do Advogado retrata sobre uma carta na qual Rui Barbosa responde ao seu amigo Evaristo de Moraes Filho, a despeito de um problemático caso de homicídio, sendo acusado um grande adversário político de Evaristo Rui Barbosa. Assim como esse pedido de defesa instituiu a Evaristo se ver perante uma questão ética e moral. A confiança que Evaristo tinha em Rui Barbosa era tanto que afirmava ele seguir na íntegra qualquer que fosse a opinião do seu mestre, mesmo que essa opinião fosse contra a sua vontade. Diante da situação, Evaristo se consulta várias vezes através da carta com seu amigo e aliado, o civilista Rui Barbosa, indagando se realmente deveria aceitar o caso. Observando os critérios da ética profissional, a proposta dada por Rui Barbosa por meio de uma carta, denominada O Dever do Advogado, se concretizou na história. Rui Barbosa aconselha o advogado exercer seu papel diante da advocacia, atendendo fielmente seu cliente. Quem Evaristo deveria defender era o Dr. Mendes Tavares Bandeira, que foi assassinado por Quinca Bandeiras e João da Estiva, a pedido do médico e intendente municipal. O acusado era considerado, de acordo com a sociedade, como um assassino bárbaro, e este não deveria ter direito à defesa, inclusive já sentenciado pela opinião pública. Apesar da hipótese de Evaristo em advogar nessa causa, já gerou grande repercussão, saindo até no jornal O Correio da Manhã, tendo a mesma opinião que a população. Contra a defesa de certas causas criminais, sustentada na tese da indefesibilidade, o que Rui Barbosa discorda e defende uma ética e moral, que as pessoas devem ter direito à defesa independentemente do crime que cometeu, seja ele tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Na visão, as causas cíveis, o defensor pode retroceder, mas se a causa é criminal, ele deveria se propor a advogar. Rui era afirmativo em suas ideias, quando expunha que o advogado deve manter-se íntegro, ou seja, ser honesto até mesmo nas causas más e de caráter criminal, tendo o dever o advogado de agir com ética, tendo a função de ser a voz do seu cliente. Por fim, a crítica moral deste livro demonstra o quanto a ética pesa na profissão do advogado, onde tem a função de ser o fiscal do processo, devendo o advogado sempre estar atento ao cumprimento da ordem processual, observando os prazos, requerendo e recorrendo sempre que houver alguma irregularidade do processo. Mas o fator principal do livro não é a parte criminal, e sim a deontologia profissional, onde Rui Barbosa, mestre da profissão, responde seu amigo Evaristo de Moraes Filho sobre sua decisão de recusar a valer o direito de se defender por envolvimento de objeções políticas e opiniões públicas.
Essa resposta feita por Rui Barbosa em uma carta constituiu Evaristo uma lição de ética profissional, mesmo estando diante de uma defesa difícil, onde o acusado já havia tido uma sentença social como assassino bárbaro. A carta de Rui Barbosa, que se tornou história do direito criminal no Brasil, e deixa claro o dever do advogado em fazer valer os direitos independentemente da conduta criminal. Mesmo que a causa possa parecer perdida, todos devem ser legalmente representados, que o dever do advogado é defender qualquer indivíduo que dele necessita, independentemente do crime cometido, pois só assim será possível fazer justiça da forma correta, buscando sempre zelar pelo direito do indivíduo, pela verdade e pelo comprometimento da lei.